Você verá uma das melhores palestras de Maíse Braga, com o tema ensinado por Jesus: seja feita a sua vontade. Você está cansada de querer controlar tudo? De sentir que o mundo pesa sobre seus ombros? Hoje, o espelho que nos convida à liberdade é uma oração antiga, revelada por Jesus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Imagine o choque, convidar o Criador para guiar cada escolha, cada passo, enquanto o coração renuncia à própria vontade. E se eu te dissesse que essa entrega pode ser a chave para milagres reais? Cura que nem médicos deram conta. Situações resolvidas quando tudo parecia perdido. Essa é a urgência e a beleza do que vamos viver. Uma jornada onde sua vontade cede lugar à força silenciosa que tudo sustenta. Prepare-se para sentir uma claridade poderosa, capaz de inundar sua alma e despertar um novo rumo. Fique comigo até o fim. O que vem agora pode ser o despertar que sua alma tanto clamou. Inscreva-se, comente e permita-se ser tocado. Eu estava pensando numa frase do Pai Nosso, que às vezes nós oramos com muita rapidez e esquecemos de analisar. Está lá no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. O que significa dizer, e não a minha. E quantas infinitas vezes alguém nos ensinou essa prece e nós ensinamos essa prece àqueles que vieram depois de nós, sem imaginar a responsabilidade disso. Seja feita a vossa vontade, obviamente, e não a minha. Assim na terra como no céu. A única oração que Jesus ensinou. Naquele dia os apóstolos se reuniram. Senhor, ensina-nos a orar. E pela primeira vez, para surpresa daqueles corações, Deus, que todo mundo temia, é chamado de Pai. Pai nosso que estás no céu. A verdade é que, com o passar do tempo, das eras, dos nossos processos reencarnatórios, das muitas vezes que deixamos o corpo e retornamos ao mundo espiritual, e das muitas vezes que saímos do mundo espiritual e mergulhamos no corpo, nós aprendemos que a vontade de Deus é sempre a mais sábia. A vontade das forças do bem que nos dirigem e abençoam, muitas vezes no último minuto, nos envolve, nos abençoa e soluciona questões aparentemente insolúveis. Entretanto, nesse mesmo passar de tempo, nós também aprendemos que sem a nossa vontade, nós não saímos do lugar. Nós quase nada podemos fazer. E que é a nossa falta de vontade que invariavelmente nos leva a situações de conflito, de desequilíbrio, de enfermidade, de solidão, de problemas graves que nos afastam dos outros, que impedem que tenhamos o olhar generoso para enxergar o próximo. E aí a coisa complica. Porque ouvimos os amigos espirituais sempre a dizer que nós pedimos, aliás, tem uma mensagem belíssima de Emmanuel através do Chico Xavier, uma mensagem antiga, em que ele começa dizendo: pediste, oraste, mas agora te esvazia de tudo que está dentro de ti para te encheres de Deus. E acho que é exatamente isso que ele quis dizer. Nós precisamos, às vezes, nos esvaziar das nossas vontades, dos nossos desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer desse ou daquele jeito, para realmente receber
toda energia que mudará a nossa existência. O problema é que nem sempre a vontade de Deus se manifesta com tanta claridade no nosso caminho. Porque muitas e muitas vezes as forças que nos abençoam precisam de uma coisa, da nossa força. Na Comunhão Espírita de Brasília, onde cheguei aos 15 anos de idade, há muitos anos atrás, sempre ouvi Dr. Bezerra de Menezes e outros amigos formidáveis contarem que para curar alguém que está na Terra, que está encarnado, que está em busca de um tratamento físico-espiritual, os amigos espirituais precisavam de 3 coisas: das energias dos laboratórios do infinito, das energias da natureza e a terceira coisa, a mais complicada, a vontade da própria pessoa que esperava a cura, que esperava o benefício. E aí voltamos naqueles momentos maravilhosos da vida de Jesus, quando as pessoas o interpelam: Senhor, se quiseres, bem me podes curar. Que momentos extraordinários, quando Jesus afirmava: pois eu quero. Imagine o que era a vontade da alma mais perfeita que já viveu na Terra, Jesus, unida à necessidade daquela pessoa que estava à frente dele, desesperada, envolvida por entidades sofredoras ou realmente muito enferma. Que momento de transformação absoluta. Mas quando o Dr. Bezerra de Menezes falava sobre cura, ele dizia isso, que dos laboratórios mais altos do mundo espiritual vinham energias sutilíssimas, que eles, os enfermeiros do espaço, misturavam com as forças da natureza. E eu fico pensando hoje, o homem maltratando tanto a natureza em toda parte, sem imaginar que quando ele faz isso, está rompendo um equilíbrio tão necessário para ele mesmo. E ele completava: após a união dessas 2 energias, chegava o talvez mais complicado, a energia daquele que pedia. Precisava estar sintonizada para que houvesse o processo curativo. Por isso, quando Jesus diz na prece do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ele nos ensinou que existe sim uma vontade soberana que nos criou para a beleza e para a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Mas que essa vontade extraordinária, divina, como queiramos chamar, pode sim se unir à nossa vontade. Nós, os filhos criados por ele, e fazer maravilhas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Há horas extremamente difíceis da nossa existência em que é muito duro orar o Pai Nosso. Admitir que a vontade de Deus foi feita e que não era a nossa vontade. Entregar muitas vezes uma pessoa querida através da morte física, sem que nós tenhamos podido fazer nada para mantê-la ao nosso lado. E olha, se há uma coisa que eu aprendi, que você nunca diz, por exemplo, para uma mãe que perdeu um filho, foi a vontade de Deus. Não diga isso nunca. Porque naquele momento especificamente, a única coisa que uma mãe e um pai não vão querer ouvir é isso. Você se recorda, em 2013, houve um grande incêndio numa boate em Santa Maria, no sul do país, no dia 27 de janeiro de 2013, e 242 jovens perderam a vida. 5 anos depois, foi feito um documentário com a luta dos pais para que houvesse justiça, para que fossem responsabilizados
aqueles que deveriam ter cuidado da segurança daquele local de entretenimento. E impressionante o relato dos pais, 5 anos depois, em 2018, sobre a falta de paciência entre os amigos, entre os habitantes de Santa Maria, porque a dor deles continuava, mas ninguém mais tinha paciência de perceber que a luta deles permanecia. Impressionante. Você fica assim, querendo tomar aquela mãe e aquele pai no colo, porque as pessoas, ao se aproximarem, quando surge a conversa da morte dos filhos, muitos dizem: o quê? De novo isso? Aconteceu, já passou, vá para frente. Então uma das mães diz: pois é, eu escuto isso de amigos, de pessoas desconhecidas, mas quem não tem mais a minha filha sou eu. Ela conta que levou muito tempo para passar café, porque quando ela passava café, a filha sentia o cheirinho do café e vinha correndo para tomar uma xícara. Ela tomou horror daquele momento de passar o café, porque a filha não estava ali mais para tomar o café. E eu me recordei de que os espíritos amigos há muito tempo falam sobre isso, sobre a impaciência que temos em ser bons, em fazer o bem que nós podemos fazer. Se você experimentar contar o mesmo problema pela 3ª vez para a mesma pessoa, ainda que ela disfarce muito, você perceberá que ela já não tem mais paciência para ouvir. Aliás, também já ouvi dos espíritos amigos que quando você conta pela 3ª ou 4ª vez o mesmo problema, é complicado. E quando você ouve do outro pela 3ª ou 4ª vez o mesmo problema, mais complicado ainda. Sinal de que você não está colaborando, não está conseguindo ajudar aquela pessoa. E quem de nós no meio espírita não conhece alguém ou muita gente que você ouve com toda a tolerância e carinho, e quando você vai abrir a boca para emitir a sua opinião, a pessoa imediatamente corta você e diz: você não entendeu o meu caso. Porque quando nós admitimos para aquela pessoa que já que ela tentou absolutamente tudo e a solução não surgiu, talvez seja porque aquilo que lhe ocorreu vem do passado. Somos o passado em forma de presente. E por enquanto não pode ser modificado. As pessoas ficam irritadíssimas. E ao mesmo tempo, elas alegam-se perseguidas. Elas dizem que tudo que elas tentam não é possível, não dá certo. Conheci muitas pessoas que 20, 30 anos se passavam e a pessoa sempre se justificava dizendo: ah, mas eu tento tudo e nada dá certo para mim. A vontade de Deus é tão tremenda na minha vida que eu não consigo estabelecer um rumo à minha própria vontade. Ano passado, em 2020, e até agora, nesse início de 2021, todos nós vimos o mundo inteiro de joelhos, inclusive nós, no isolamento social, na busca de uma vacina, no medo de um vírus que a cada um atinge de uma forma diferente. E o impressionante é que eu tenho certeza que daqui a 10 anos ou 20 anos, pessoas que nunca quiseram dar um rumo novo às suas vidas estarão dizendo: ah, quando a minha vida estava deslanchando, quando eu estava conseguindo que a minha vontade mudasse o meu destino, veio a pandemia e nunca mais eu dei certo para nada. Porque quando a nossa vontade não é suficientemente forte para mudar o que precisa ser mudado, qualquer coisa é justificativa para o nosso fracasso. Ah, fulano veio nessa encarnação, coitado, para passar por essa prova. Nada para ele funciona. Ele não é feliz de jeito nenhum. Mas será mesmo que fulano é tão solitário
que nunca encontrou alguém que lhe estendesse a oportunidade de fazer o melhor para a sua própria vida? Será que o processo que vem do nosso passado espiritual é infinito e não nos permite respirar, enfrentar novos desafios, ser felizes, principalmente fazendo os outros felizes? Quando Jesus falou, seja feita a vossa vontade, eu creio que ele queria nos preparar para que estivéssemos prontos para quando não desse certo, mas que tentássemos de todas as maneiras o dar certo. Até porque ele também disse, brilha a vossa luz, vós sois deuses, a cada um segundo suas obras, que eu confesso a vocês que é a minha frase favorita de Jesus, e tantas outras extraordinárias que conduzem nosso coração até hoje. E que conduzem de pouco tempo para cá, porque só ontem, nos afirmam os amigos espirituais, a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Nós espíritas, então, minha nossa, adoramos cobrar. Ah, mas semana passada eu tomei passe. Essa semana assisti palestra. Nossa, meu Deus, eu fui à campanha Tal de Souza. Eu me voluntariei outro dia no Centro Espírita para o Trabalho. Como que isso aqui não deu certo? Eu precisava tanto. Todos nós precisamos tanto ser aceitos e amados, como dizia Madre Teresa de Calcutá. O problema é que isso também tem que partir de nós. Jesus não teria vindo à Terra para simplesmente dizer coisas belas. Ele veio para nos apontar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E hoje, mais do que nunca, quando o homem está atarantado, com tanta violência, com tanta agressividade, quando as pessoas foram para todas as formas de comunicação e conseguem não estar bem em todas elas, conseguem ser agressivos e menos dignos, utilizando-se de todos os recursos maravilhosos que a tecnologia nos proporciona, nós precisamos seriamente pensar que um dia, na verdadeira existência, nos perguntarão o que foi que nós fizemos. Não só do nosso próprio coração, mas de todos os corações que nos cercavam. Nos perguntarão se nós fomos alegres, se nós transmitimos alegria. Nos perguntarão se nós procuramos aumentar o nosso conhecimento enquanto estávamos na Terra. Tantos pensadores nobres, tantos filósofos, tanta coisa a aprender. E nós vivemos às vezes encolhidos, em situações dolorosas, em que não queremos saber de nós e muito menos dos outros. Por isso, quantas e quantas vezes Chico Xavier era procurado pelas pessoas e o encontravam varrendo de manhã cedo o salão do Centro Espírita. Quantas vezes, já idoso, ele de repente dizia, estou saindo, vou até o bairro tal. E as pessoas diziam, mas Chico, lá é muito ruim, lá é um bairro tão problemático, lá a pobreza é extrema, tem até violência. E ele dizia, mas eu preciso estar em contato com os meus professores de paciência. Que, obviamente, ele sabia, eram as pessoas com provações maiores do que a dele. Quando nós oramos, nós precisamos sim parar, nos esvaziar da nossa vontade naquele momento, para ter a intuição de ouvir internamente as vozes dos nossos protetores espirituais, que nos apontarão caminhos, sim. Quantas vezes vamos dormir cheios de dificuldade e acordamos com as mesmas dificuldades, mas de alguma maneira esperançosos? O que mudou
da noite para o dia. Foi com certeza o tempo em que, adormecidos, fomos aconselhados pelos nossos protetores. Aguarde, espere. Mas se eles pudessem falar conosco pessoalmente, eles com certeza diriam: aguarde, espere, mais trabalhando. Há uma frase de Emmanuel que repito nas palestras. Ele dizia através do Chico: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Ele não diz que é o maior, ele não diz que é o temporário, ele diz o único. O único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Muita gente que procura a doutrina espírita, ou que até nasceu no meio espírita, falando de nós, espíritas, tem dito: ah, meu Deus, por que nessa vida eu juntei tudo? Por que a minha vida afetiva é complicada? Por que eu tive os filhos que tive? Por que nessa encarnação eu resolvi encontrar todo mundo? Parece que eu resolvi fazer uma fila de pessoas a quem eu devia alguma coisa. Minha vida é cheia de conflito. E os amigos espirituais dizem que muitos de nós ficamos entre a última vida e essa bastante tempo fora da matéria para programar essa existência atual que é decisiva. E trouxemos, muitos de nós, por vontade própria, para bem juntinho, pessoas que evitávamos há 300, 500, 800 anos. Imagine você perder uma pessoa de vista por tanto tempo e depois reencontrá-la. Você está diferente, ela está diferente, mas a animosidade que ainda junta vocês para que seja resolvida ainda existe. Então, é complicado. E se fosse tranquilo, nós não precisávamos nem vir para o corpo. Nós resolveríamos as nossas questões fora da matéria. Mas, inegavelmente, por mais vontade que tenhamos, o mergulho na carne para nosso atual processo evolutivo ainda é muito importante. Porque tem coisas que você só resolve na matéria. Tem coisas que você só resolve encontrando a pessoa de novo. Ah, se eu lembrasse o que fulano ou beltrano me fez ou o que eu fiz a eles, eu resolveria rápido. Engano. Porque se lembrássemos, talvez não falássemos com quase ninguém com que está à nossa volta, com os quais convivemos de forma relativamente tranquila. E dizer que nós não lembramos é complicado. Quem de nós, ao conhecer uma pessoa pela primeira vez, não sentiu uma atração súbita por ela, inexplicável? Homogeniza. Todo mundo gosta daquela pessoa. Ai, você tem que conhecer fulano, ele é ótimo. Quando você conhece o fulano ótimo, na mesma hora vem a intuição de que fulano não é tão ótimo. É ótimo para os outros. Para você... E por quê? Porque a sua relação com essa pessoa, obviamente de outra vida, não foi a mais positiva. Uma vida só dá? De jeito nenhum. Por isso que são vidas e vidas em que vamos nos reencontrando e vamos, de certa forma, acomodando os processos. Não sei se vocês têm uma listinha, eu tenho uma. Para a próxima encarnação. Fulano. Na próxima vida, dá para ser um amigo. Beltrano, nem vizinho do andar de baixo. Mas para que a nossa vontade prevaleça, precisamos ter merecimento. E merecimento é tudo aquilo que fazemos e que, de certa forma, nos dá autoridade para as escolhas. Porque muitas das escolhas que ainda hoje estão em nossa vida, na verdade não foram nossas, foram conselhos dos nossos protetores. Olha, você agora não dá, você tem que encontrar fulano de novo. E vai ser assim, ele vai ter tal tendência,
mas eu tenho certeza, temos a certeza de que você vai superar, vai estar bem. E é óbvio que há quem não supere, há quem não perdoe. Quantos crimes tremendos não estão relacionados com essa situação? Pessoas que se reencontram, não se perdoaram, vêm de uma situação espiritual gravíssima, fora da matéria, e acabam até tirando a vida um do outro. A nossa vontade, quando indisciplinada, quando não estudada por nós com carinho, nos leva muitas vezes aos estados de depressão, de solidão absoluta, até de loucura. Por que psiquiatras, psicólogos, terapeutas sérios existem na Terra? Porque para muita gente, acho que para todo mundo, só religião não basta. Seja a religião que for. Autoconhecimento é muito necessário. Falar com o outro. Estabelecer para nós regras importantes que nos tornarão felizes. Porque também vamos perguntar um dia, na verdadeira vida, se nós fomos felizes aqui na Terra. E eu tenho certeza absoluta que diremos que sim, porque a vontade que terá prevalecido para nós terá sido a vontade de aproveitar a Terra como um hospital escola, que ela sempre foi e ainda vai continuar sendo por muito tempo. Ao longo de quase 50 anos na doutrina espírita, vocês podem imaginar o que eu já não escutei. Conheci pessoas que me diziam: Maíse, eu estou aqui, mas eu sei que foi um engano. Eu sei que me colocaram na Terra por engano. Eu deveria estar num planeta mais avançado. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí você percebe que a pessoa acredita naquilo mesmo. Ela acha que ela é um ser superior e está na Terra por um equívoco. Quando nós sabemos, e lá está a obra magnífica de André Luiz, através de Chico Xavier, a nos lembrar que enquanto houver sintonia, enquanto as energias forem semelhantes, seremos atraídos para a Terra, como atraídos por um imã. Então não adianta dizer que aqui não é o nosso lugar. Ah, essa é minha última vida, Maíse. Tenho certeza que para a Terra eu não volto mais. Agora é um planeta de luz que me aguarda. Quem dera. Mas acredito que, com sorte, nós ainda voltaremos à Terra. Talvez depois de um tempo relativamente longo, mas para usufruir das coisas tão lindas que ela sempre teve e que nós quase destruímos, porque não respeitamos. Mas a pandemia nos trouxe a ideia de que precisávamos respeitar o outro de tal maneira que estar cuidando de nós significaria estar cuidando do outro. E nem isso as pessoas estão entendendo. Elas estão em toda parte, sem obedecer regras básicas, sanitárias, necessárias, para que não haja um número de mortes impensável. E aí começam as complicações. As pessoas perguntam, principalmente os amigos não espíritas, e aí, essas pessoas todas que estão morrendo por Covid, era mesmo para elas irem embora assim? Como será quando você tiver que dizer a uma pessoa que perdeu uma filha de 5 anos atropelada por alguém completamente bêbado, que a filha dela de 5 anos deveria morrer dessa maneira? Confesso a vocês que quando eu fico pensando sobre tudo isso, e há 10 meses eu estou dentro de casa pensando sobre tudo isso, eu entendo ainda mais o convite que Jesus nos faz.
seja feita a vossa vontade. Porque quando nós educarmos de verdade a nossa vontade, ela será uma força extraordinária, vinda do fundo de nossa alma, na direção de todos que nós vamos poder auxiliar. Ela estará na nossa voz, ela estará no nosso silêncio, quando nós vamos ouvir com paciência e com tempo aquele que precisa. Ela estará no nosso olhar. Ela estará naquele momento em que você está cansado, mas você pode doar um pouquinho mais da sua energia para aquele que sofre. O número de mulheres e de crianças que estão morando nas ruas, principalmente em São Paulo, a maior cidade do Brasil, aumentou demais com a pandemia. E quando nós estivermos todos vacinados e sairmos de casa, o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos finalmente mudar a sociedade? Porque deveremos mudar. Ninguém vive uma pandemia global para continuar do mesmo jeito. Eu tenho lembrado em palestras que quando tudo isso começou, eu disse à minha filha Mariana, quando tudo isso acabar, seja como for, nós todos estaremos muito melhores. A humanidade estará muito melhor. 10 meses depois, confesso a vocês, comecei a ter dúvidas. Porque as máscaras caem e as pessoas também estão mostrando o seu pior, o que é inadmissível. Porque, com certeza, quando pudermos todos nos abraçar novamente, vamos com serenidade perceber que precisamos corrigir, às vezes, um privilégio que temos e que falta ao outro. Eu confesso a vocês, como estaria Jesus se ele estivesse na terra hoje? Meu Deus do céu! Ele incomodaria tanto que provavelmente o crucificariam também. Não mais no madeiro, mas talvez numa cerca eletrificada. Porque aquilo que ele sempre disse para o nosso coração ainda é uma verdade completamente inconveniente. Mas ele afirmou: sou o caminho, a verdade e a vida. E quantas vezes voltamos fora da matéria, na chamada morte física, para a verdadeira existência e lamentamos amargamente não termos prestado atenção naquilo tudo que Jesus nos disse. Outros mensageiros vieram, obviamente nenhum maior do que ele. Mas ele, o governador da terra, permitiu que surgissem em todas as áreas da humanidade pensadores, cientistas, para nos lembrar que a vida tem que ter beleza, que a vontade das forças do bem que protege o universo é que haja beleza nos nossos gestos, nas nossas palavras, no nosso olhar para o outro. E se conseguirmos fazer isso, se formos simplesmente fraternos, ao retornar à verdadeira existência, teremos grandes e boas histórias para contar. Poderemos, sem vergonha, olhar olhos nos olhos daqueles que foram antes de nós e falar da alegria de haver superado a nós mesmos. Seja usando os instrumentos que nós desejarmos. Esse é um católico fervoroso, o outro um budista, o outro um evangélico amigo, nós que nos afirmamos enamorados da doutrina espírita, que de vez em quando nos lembramos de pioneiros magníficos como Leopoldo Machado, como Eurípides Barçanufo, como Dr. Bezerra de Menezes, Caíba Schutel. Meu Deus, eu passaria o tempo todo enumerando essas almas lindas
que principalmente venceram o que elas consideravam que precisavam vencer dentro de si mesmas. Quando Chico Xavier foi chamado por Emmanuel para a tarefa, na verdade ele já sabia no seu coração que sua vida, tão humilde, tão sem saúde, tão cheia de lutas, teria um propósito que ele não imaginava exatamente o que era. E quantas vezes ele foi ludibriado, se podemos dizer assim, pelo próprio Emmanuel. Porque Emmanuel foi tranquilo, disse a ele: eu faço ao senhor uma proposta de 30 livros psicografados. E após explicar em detalhes como seria, dizendo inclusive que a vontade dele, Chico, seria respeitada, ficou o acordo. No 30º livro, obviamente, Chico disse: a tarefa está concluída. 30 livros foram psicografados. Emmanuel, sutilmente, diz a Chico: vamos a mais 30. Vamos completar 60. Chico, calado, aceita. Mais 30 livros psicografados, 60 livros. 60 livros. Nosso acordo está feito. Emmanuel diz: já chegamos aos 60. Vamos aos 100. Um número redondo. Chico, já meio desconfiado, aceita. Inclusive a capa do 100º livro, eu me recordo bem, era linda. Era em tons de azul, o número 100 em dourado. Parecia mesmo uma capa assim, comemorativa, e se tivesse sido de despedida, teria sido linda. Mas foi justamente aí que, ao interpelar Emmanuel, olha, 100 livros, é o nosso acordo. Emmanuel diz: eu tenho uma notícia para o senhor. E aí, acabou a brincadeira. O senhor é uma casa desapropriada. Seu corpo é uma casa desapropriada. Vamos permanecer na tarefa. O senhor não tem nada melhor para fazer. E foram 412 livros em 76 anos de trabalho e 92 anos de vida. Já imaginaram se Chico não tivesse tido o amor, a disciplina, não fosse ele, Chico Xavier, e tivesse naquele momento dito a Emmanuel: o senhor procura outro. Porque se a vontade de vocês é de mais livros, a minha de repente passou. 100 livros. Mais do que suficiente. Mas Chico aceita. E passou o resto da vida a falar da beleza das psicografias, das obras, afirmando categórico que nunca havia escrito uma linha. Tudo era obra dos amigos espirituais. Inclusive não recebia um centavo. Assim que o livro estava concluído, ele ia até o cartório para abrir mão de qualquer direito financeiro e doar a alguma instituição o dinheiro que pudesse surgir da venda daquele livro. Coerência de uma vida inteira. Coerência de Madre Teresa de Calcutá, que em 79, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, disse: todo ser humano só tem um desejo: ser aceito e amado. E naquela noite ela ficou sabendo que um grande banquete ia homenageá-la. Isso acontece toda vez que um prêmio Nobel está lá. E ela começou, horas antes do evento, do banquete, a perguntar aos funcionários: escuta, quanto cada pessoa pagou para participar desse jantar que vai me homenagear? E um garçom disse a ela: $200, $250. Na época, em 79, era dinheiro. E eram milhares de convidados que faziam questão
de pagar caro para estar no banquete que homenageava a Madre Teresa. Ela ficou em estado de choque quando ela viu a quantidade de dinheiro arrecadada e a quantidade de convidados que estavam pagando. Ela procurou os organizadores do Prêmio Nobel e com a maior tranquilidade disse: será que não dava para não fazer o jantar? Será que não dava para dizer às pessoas que eu não tive vontade e não me acho no direito de ser homenageada, mas eu queria levar tudo que foi arrecadado, cada cheque, para os meus pobres. Aquilo causou um estupor. Mas como ela era Madre Teresa de Calcutá, o organizador foi até os convidados, contou o que estava acontecendo. Os convidados então disseram: tudo bem, se é isso que ela quer, cada um de nós doa o valor do convite, e houve gente que doou muito mais. Eram empresários, eram socialites, e ela então pegou todo o dinheiro e levou. Foi a única vez na vida inteira, na história do Prêmio Nobel, em que um ganhador não quis ser homenageado com tal jantar. Um ano depois, Madre Teresa escreve uma carta aos organizadores dizendo: hoje, um ano depois, o dinheiro que eu trouxe acabou. Eu quero contar a vocês que durante um ano, 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia com o dinheiro que teria sido gasto numa noite, num banquete, naquela noite em que eu ia ser homenageada. O dinheiro durou um ano e ela alimentou diariamente 700 pessoas. Porque a vontade dela prevaleceu. Ela não queria ser homenageada com o jantar. Ela queria ter recursos para ajudar os humildes, que foram toda a luz da vida dela. Uma semana antes de morrer, um jornalista perguntou a ela: Madre, qual é a sua religião? O que é um absurdo, né? Mas o repórter perguntou. E ela então, sorridente, disse: o amor, meu filho. O amor é a minha religião. Ah, madre, o amor é a sua religião? Quem é o Deus da sua religião? E ela, num sorriso ainda maior, respondeu: o outro, meu filho. O outro é o Deus da minha religião. Ah, meus amigos, todo ser que vem à Terra, como dizia Emmanuel, vem com o único intuito de fazer o bem. A nossa vontade pode tudo, mas fazer o bem é justamente aquilo que nós viemos fazer de verdade. Que possamos realizar isso. Que possamos buscar esse bem, portas adentro do nosso coração. Que possamos falar aos outros do bem que nós já fazemos. Porque não adianta apontar ao outro a bondade se nós já não caminhamos pelos trilhos da bondade. Seu Eurípides Bassanufo tem uma frase que eu adoro. Ele dizia assim: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas nós não pensamos nisso. E Jesus sabia disso. Por isso ele afirmou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas na certeza de que nós encontraríamos forças para ter uma vontade nossa. E é claro que somos tolerados quando nossas vontades são desequilibradas, são malucas, prejudicam o outro. Mas porque as forças do bem sabem que um dia as nossas vontades serão direcionadas para o contrário.
para abraçar, para apoiar, para nunca mais permitir que uma criança sofra, que um idoso sofra, que um homem seja humilhado, que uma mulher seja morta. Um dia, as nossas vontades, unidas às milhões de vontades do país e do mundo, transformarão a Terra. Provavelmente não será agora, mas será. Caminhemos, vamos em frente. A próxima vez que orarmos o Pai Nosso, prestemos bem atenção. Cada frase do Pai Nosso é um acordo com Deus. Seja feita a vossa vontade. O que não significa dizer, e não a minha. Jesus não quis dizer isso. Quis dizer apenas que nós teríamos que educar a nossa vontade de tal maneira que um dia a nossa vontade e a vontade das forças do bem seriam as mesmas. Eu desejo que seja assim. Desejo que a próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estejamos ainda melhores do que estamos hoje. Porque teremos vencido tanta coisa. Porque a nossa vontade terá se iluminado. Porque nós estenderemos não só o nosso olhar, mas o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso abraço, a nossa compreensão, o nosso fazer na direção do nosso semelhante. E é claro, comecemos portas adentro da nossa casa. Porque senão poderemos salvar a humanidade, mas retornaremos amanhã numa outra vida, encastelados de novo, portas adentro do nosso lar, com as mesmas pessoas a nos exigir aquilo que nós não proporcionamos ainda a elas. Por isso os Espíritos sempre dizem, o próximo, sabe quem és? É aquele que Deus te envia para saber como estás. Que todos aqueles que Deus enviar, familiares, amigos ou adversários, que eles possam dizer às forças maiores como estamos. E que um dia, na verdadeira existência, cada coração que aqui ficar possa contar a nossa história, possa dizer da esperança, da beleza, da alegria, da fé que nós deixamos no coração de cada um deles. Hoje parece uma tolice, porque às vezes somos jovens ou porque falta tanto, achamos, para o nosso desencarne. Entretanto, olhando de lá para cá, nós lamentaremos amargamente que as pessoas se lembrem de nós com amargura, com tristeza. E vamos pedir nas nossas orações mais profundas que alguém se recorde de nós com uma pequena chama que nós tenhamos deixado no seu coração. Querido coração iluminado, você acaba de reencontrar uma verdade. Nossa vontade, quando alinhada à divina, torna-se invencível. O convite de Jesus deixa de ser egoísta, torna-se emancipador. Agora, o desafio. Viver essa entrega todos os dias. Escolher o que ilumina, mesmo quando dói. Amar sem receber de volta. Agir mesmo sem visibilidade. Essa vontade elevada opera onde a matéria falha. Compartilhe sua luz. O que você escolheu entregar? Qual mudança começou aí dentro? Escreva no comentário, vamos iluminar juntos. Inscreva-se no canal e leve essa mensagem para quem precisa. Ser um pouco melhor não exige perfeição, exige coragem. E que essa coragem seja sua nova vontade.